Do Buraco da Memória, o TBT do PNB. Olá, eu sou o jornalista e professor Pedro Pinto de Oliveira. De 2009 a 2018, 9 anos, eu desenvolvi na Universidade Federal de Mato Grosso, junto com os alunos de graduação do curso de comunicação, a produção de um programa de TV. Dei o nome regional, celebrando a cultura de Cuiabá. Agora quando? Expressão que pode significar a admiração de algo. Agora quando? Ou uma dúvida. Agora quando? O programa tinha o seguinte bordão. Agora quando? O seu programa de TV, gravado aqui, direto da sala de aula. Uma constatação da carência de estúdios de TV no curso. E tinha uma máxima: tirar do entrevistado aquilo que ele nunca tinha dito antes. Qual a palavra que nunca foi dita? Diga. Com os alunos inspirados pela música de Caetano Veloso e Milton Nascimento, Paula e Bebeto. Nesses 9 anos, passaram quase 200 alunos de graduação. Hoje, muitos profissionais conhecidos que atuam no jornalismo, na publicidade e no audiovisual, no mercado de Cuiabá e Mato Grosso. E pelo menos 82 entrevistados, das mais diversas áreas, da mídia, da política, pesquisadores, artistas. O programa produzido na minha disciplina era veiculado na TV Universidade. Aqui, no TBT do PNB, você vai rever a performance de entrevistados e alunos do curso de comunicação da nossa UFMT. Uma memória acadêmica que merece ser compartilhada. Não vamos seguir uma linha do tempo. Os programas serão exibidos ao sabor do momento. No TBT do PNB desta semana, o Agora Quando feito com o então senador Pedro Tax, em 2013. Confira. Trabalhando os conceitos dos clientes, disfarçado de opinião, quando na verdade já é mensagem de consumo. Olá, está entrando no ar mais um Agora Quando, o seu programa de comunicação feito aqui, direto da sala de aula. E o nosso convidado de hoje é o senador Pedro Tax, professor de Direito Constitucional e ex-procurador da República. Tax renunciou sua carreira no Ministério Público para entrar para a política. Foi eleito em 2010 e, em 2011, escolhido como senador de destaque. Senador, bem-vindo ao programa Agora Quando. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite e dizer que, para mim, é muito importante participar de um programa como esse, uma vez que a universidade ela se fundamenta em 3 significados. O primeiro é o ensino. O segundo é pesquisa e a extensão. É importante que vocês possam ter o conhecimento teórico e também o conhecimento prático. E o nome do programa é muito interessante porque ele faz parte do patrimônio cultural do povo mato-grossense. A expressão "agora é quando" é muito interessante, já se incorpora de forma pictória ao que se denomina de patrimônio cultural imaterial do povo mato-grossense. Obrigada, senador. O programa vai entrar num pequeno intervalo, mas logo voltamos para que você possa conferir a entrevista completa. Não saia daí. Trabalhando os conceitos dos clientes, disfarçado de opinião, quando na verdade já é mensagem de consumo. Hoje, no Agora Quando, estamos recebendo o senador Pedro Tax. Senador, nós gostaríamos de começar perguntando como foi a sua decisão de sair do Ministério Público para entrar para a política? O que te influenciou e como foi o apoio dos seus colegas procuradores? Ok. Essa pergunta sempre me fazem. Eu fui procurador da República durante 15 anos. Procurador da República é um membro do Ministério Público Federal. Como existe promotor de justiça, existem promotores federais que são denominados de procuradores da República. Durante estes 15 anos, eu trabalhei em 12 estados da Federação e a maior parte do tempo aqui em Mato Grosso.
o meu trabalho foi sempre fincado na defesa do meio ambiente, na luta contra a corrupção. Mas eu entendi que, naquele momento, o meu tempo no Ministério Público já havia passado. Um pouco de frustração em razão dos processos que nunca andam, notadamente processos contra réus pobres. Estes andam. Aqueles processos contra os mais ricos não andam. Então, eu entendi que aquela não era mais a minha trincheira para fazer a defesa dos princípios constitucionais. E me exonerei do Ministério Público Federal, eu exercia um cargo vitalício, até que eu morresse, eu seria procurador da República, recebia R$24 mil por mês, eu não me aposentei, não me licenciei, pedi para sair. Eu estava com 2% nas pesquisas no dia 25 de março de 2010. Os colegas, muitos entenderam e outros diziam que era louco, né? A minha mãe, ela ficou aí 30 dias sem falar comigo, porque ela trabalhou muito para que eu fosse procurador da República, me sustentou durante a faculdade, né, que eu só estudava durante a faculdade, mas eles entenderam que esse era o melhor caminho. Eu entendi de mudar de trincheira, mudei o local da luta, mas as causas são as mesmas. Certo. Na sua campanha, o senhor prometeu mudanças, mas, ao mesmo tempo, falou que os outros candidatos falariam a mesma coisa. Então, qual que foi o diferencial que resultou na sua eleição? Na campanha eleitoral, eu assumi um compromisso político com o povo do Estado de Mato Grosso, de trabalhar para que nós tivéssemos uma legislação que pudesse trazer segurança, tranquilidade. Muitos parlamentares, sempre, na campanha eleitoral, fazem a defesa das emendas parlamentares individuais. Eu fui e sou um crítico às emendas parlamentares individuais, uma vez que eu entendo que as emendas parlamentares individuais, representam a causa, né, da corrupção no Brasil. Daí, este compromisso que eu assumi com o povo de Mato Grosso, eu tive 708.440 votos, aqui em Cuiabá eu tive 213 mil votos, eu sou o cidadão que recebeu mais votos na história de Cuiabá. Isso, para mim, é um motivo de orgulho, um orgulho cristão. E estou, durante esses 2 anos e 3 meses que eu sou senador da República, buscando saldar estes compromissos com o eleitor. Sou autor do pedido que trata do Pacto Federativo, que vai dividir novamente o bolo tributário entre a União, os estados e municípios. Sou autor do pedido e relator de um novo Código Penal para que nós tenhamos uma legislação que seja mais justa e possa fazer com que a nossa sociedade seja mais livre e solidária. E também trabalho com as emendas parlamentares, apesar de criticá-las, né, eu trabalho com ela com o que nós denominamos de plano TAX, uma divisão das emendas através dos municípios com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Os municípios com menor IDH recebem mais emendas, independente se eu tive ou não a voto nesse local. Eu entendo que um senador deva buscar a tranquilidade através de uma legislação que seja firme, buscar recursos para o seu Estado e, sobretudo, fiscalizar para que esses recursos não sejam roubados. Porque hoje, 1/3 dos recursos que vêm da União para os estados e municípios, segundo o Tribunal de Contas da União, esse 1/3 é roubado. Falando ainda sobre a sua campanha, como o senhor mesmo disse, né, a pesquisa inicial era de 2% e você teve uma expressiva votação, que foi uma surpresa para muitos, desbancando também os políticos tradicionais. A que o senhor acredita esse sucesso nas urnas? Eu quero agradecer ao povo de Mato Grosso, né? Foi uma votação extraordinária para quem começou com 2% nas pesquisas. Isso mostra que o povo de Mato Grosso, né, ele não é mais bobó cheira-cheira, como se diz aqui em Cuiabá. É um povo que está ligado, linkado, antenado com o que existe no momento. E hoje a política é um instrumento de transformação. Eu acredito que o cidadão mato-grossense tenha compreendido a nossa mensagem, compreendido a ideia que eu passei naquele momento. Defendendo uma política participativa, quais são as medidas que o senhor tem tomado para fortalecer as redes sociais como um espaço público de debate e deliberação política? Ok. Eu acredito que a Constituição da República ela pregue o que se denomina de democracia dialógica, democracia participativa, que é uma maior relação do cidadão, que é o titular do poder, com aqueles que o representam no Congresso Nacional. E hoje, um dos instrumentos mais utilizados são as redes sociais. Veja que os movimentos da Europa, os movimentos do Oriente Médio, a chamada Primavera Árabe, surge de movimentos através das redes sociais. E existem legislações que são feitas no mundo, como na Islândia, que são criadas através de redes sociais, como Orkut, como Facebook, como Twitter. E eu trabalho muito com isso. Aliás, quero convidar você e o
seu qualificado público que está nos assistindo agora, para que possa acessar as redes sociais, né? Pedro Taques MT, né, é o nosso Twitter, e o Facebook é Pedro Taques. Eu trabalho muito com o Facebook. Em uma semana acessaram, né, o Facebook 870 mil pessoas, a minha página no Facebook, né, a fanpage lá, 870 mil pessoas, é muita gente, e eu trabalho muito com isso. Eu entendo que o cidadão ele deva se adonar do que lhe pertence. Infelizmente, os políticos entendem que o poder lhe pertence. O poder pertence ao povo. Eu sou representante do cidadão lá naquele momento, representante do cidadão mato-grossense naquele momento, e eu tenho que consultá-lo para isso. Daí, eu apresentei 55 projetos de lei neste período que eu sou senador, todos tidos como 100% relevante pela Organização Internacional Transparência Brasil, e todos voltados para que o cidadão tenha uma maior participação. Por exemplo, na chamada iniciativa popular, para que as manifestações através da rede mundial de computador tenham um significado jurídico. Eu fui candidato a presidente do Senado, perdi a eleição, recebi 18 votos contra o Renan Calheiros, e a partir daí surge um movimento no Brasil, onde 1.600.000 pessoas assinaram um manifesto na internet, numa rede chamada Avaz, e nós estamos, eu estou analisando de que maneira essa manifestação do cidadão possa contribuir com a realidade legislativa. Esse é um trabalho que eu faço no Senado. Neste momento, a gente vai à pergunta de um aluno aqui presente. Senador, meu nome é Kézio, sou estudante de radialismo. O senhor disse agora há pouco sobre as redes sociais que o senhor utiliza. Eu gostaria de saber, dentre essas redes que o senhor utiliza no teu trabalho, qual que é o retorno direto do público? O que o senhor pode extrair dessa resposta que o público te dá através das redes sociais? Okay. Eu quero agradecer a pergunta, parabenizar você pelo curso que está fazendo. Eu entendo que o instrumento de comunicação rádio, ele ainda é significativo. Nós trabalhamos na Comissão de Ciência e Tecnologia com as concessões das rádios, né, as rádios comerciais, e hoje a rádio ela passa por um momento de transformação através da rádio via web. Não é isso? Esse é um momento importante para este instrumento chamado rádio. Eu trabalho muito com rádio, né, os locais, as localidades no estado de Mato Grosso mais longínquas, tem rádio, pega rádio, então eu quero parabenizá-lo por isso. Essas pessoas acessam as redes que nós possuímos através do nosso mandato, no gabinete, e as pessoas trazem sugestões, fazem críticas, e eu respondo essas críticas e recebo as sugestões, mando para a assessoria legislativa para que eles possam transformar essas sugestões em projetos de lei. Muitas sugestões são interessantíssimas, sugestões que podem ser utilizadas. O que mostra, né, que o cidadão hoje, né, no que se denomina de sociedade de risco, o cidadão ele quer participar, mas essa participação se faz de uma forma diferenciada. Não é uma participação física. Esta participação é através da rede. Existe um filósofo francês que fala que hoje nós vivemos um mundo em que existe a chamada solidão na multidão. O cidadão está sozinho dentro do seu quarto, mas ele está linkado com o mundo todo, daí a multidão, através das redes mundiais. Nós, os políticos, temos que saber que esta é uma realidade. Veja que na campanha da eleição, não da reeleição, do Barack Obama nos Estados Unidos, isto foi muito utilizado. No Brasil, existem pesquisas sobre isso. O IBGE tem uma pesquisa que 18%, isso está aumentando muito, dos cidadãos do Centro-Oeste estão ligados à rede mundial de computador, notadamente agora, através dos smartphones, nós temos hoje 230 milhões de aparelhos celulares, mais celular do que habitantes no Brasil, e isso vai fomentando esta maior participação. Vejo que a internet hoje seja a chamada Ágora, que existia na Grécia Antiga, né? Lá na Grécia existia um local chamado Ágora, em que as pessoas se reuniam para decidir diretamente os problemas que atormentavam aquela comunidade. E hoje a internet pode se transformar nisso. Obrigado, senador. Como que o senhor avalia o papel da mídia em relação aos trabalhos dos políticos? Eu sou favorável à liberdade de manifestação de pensamento, sou favorável à manifestação desta liberdade de pensamento, na sua concretização através do direito fundamental de informar. A Constituição estabelece o direito fundamental da imprensa, da mídia, informar, e o direito que eu, como cidadão, tenho de ser informado. Os políticos, eles buscam a sua exposição pública. Assim, eu entendo que o político ele precisa ter relativizada
a sua intimidade. Imagine, eu estou numa padaria tomando café da manhã, domingo, às 7 horas da manhã. Aí tem um jornalista de lado, eu sou político, ele tem o direito de tirar foto, que eu esteja ali, isso ocorre, que eu estou ali com a minha família, ele filma, ele vem fazer pergunta, eu tenho que entender isso, porque eu busquei esta exposição. Daí a valorização da imprensa livre. Não existe democracia sem imprensa livre. Agora, liberdade, que significa autodeterminação, capacidade de escolher o seu destino. Liberdade, aqui, indo um pouco lá na Revolução dos Bichos, que penso que muitos tenham lido, né? A Revolução dos Bichos diz que liberdade significa a possibilidade de você falar o que o outro não quer ouvir. E a imprensa trabalha muito com isso. E o político tem relativizado a sua intimidade. Agora, liberdade rima com responsabilidade. Não existe imprensa boa ou ruim. Não existe jornalista bom ou ruim. Existe uma imprensa que deve ser verdadeira, falar a verdade. E este falar a verdade significa dizer que eu, como político, tenho que me expor e tenho que receber críticas, porque eu busquei isso. Mas a imprensa tem que ouvir. Acho que deva constar nos manuais da imprensa que, antes de publicar alguma coisa, deva-se dar o contraditório, para que o outro possa ser ouvido. Liberdade de imprensa é sinônimo de democracia. Liberdade de imprensa também é sinônimo de responsabilidade. Para mim, não existe uma notícia boa ou ruim. Existe uma notícia que seja verdadeira. Infelizmente, no Brasil, os meios de comunicação social, através de TV, rádio, jornais, nós precisamos trabalhar um pouco em cima disso. Não controlando, não regulando o conteúdo do que está sendo exposto. Mas eu defendo aqui que nós precisemos trabalhar um pouco na chamada propriedade cruzada dos meios de comunicação. Assim, o dono do canal de TV é o dono da rádio, é o dono do jornal. Isso cria, né, uma opinião única. Isso não é bom na democracia. Nos Estados Unidos, isso foi bem discutido no instante em que houve a unificação dos meios de comunicação em 5 grandes grupos. E essa propriedade cruzada ela foi debatida, e lá o cidadão ele tem o direito constitucional de exigir que a justiça lhe concretize este direito. De que maneira? Se o órgão de imprensa, que é de um grupo, publica a notícia A, o cidadão tem o direito que a notícia B seja publicada. A não ser que ocorra uma manifestação daquele instrumento de mídia. Por exemplo, o jornal Washington Post, ele faz a defesa do candidato A, o jornal New York Times do candidato B, a não ser que ele se exponha. Mas eu entendo que as mídias, em todas as suas formas, mídias sociais, mídias públicas, que são instrumentos do Estado Democrático de Direito, nós precisamos pensar um pouco nessa propriedade cruzada, agora sem regulamentação da imprensa. Um país que regulamenta a imprensa não é um país democrático. O senhor citou já a eleição à presidência da Casa este ano, que foi o marco do início do 3º ano de mandato, e a gente queria saber como o senhor avalia o resultado e a reação do público a respeito da eleição do senador Renan Calheiro. Na noite anterior, são 81 senadores, na noite anterior eu tinha 29 votos, o Renan Calheiros tinha 32 votos, e me levaram 10 votos durante a noite, né? Eu entendi e aceitei aquela derrota, eu perdi a eleição, o nosso grupo perdeu a eleição, mas você tem que estar preparado para perder, para saber ganhar. Mas nós marcamos uma posição muito forte na defesa da transparência, na defesa do que um grupo de senadores e deputados também, nós denominamos de restauração do Legislativo. E, a partir daí, este movimento social que eu fiz referência, nas redes mundiais, onde eu vou, as pessoas perguntam a respeito disso. Recentemente, saiu uma pesquisa do IBOPE dizendo que 64% dos pesquisados não votam mais nos candidatos que votaram no Renan Calheiros. Então, nós temos que perguntar àqueles que votaram no Renan Calheiros por que nele eles votaram. E eu reconheço a derrota, perdemos a eleição, mas não perdemos a defesa da causa. O mais importante não é você ganhar, é você continuar lutando na defesa de uma causa. E como o senhor mesmo citou, a população fez uma petição eletrônica através do Avaz, e dentro do Senado, essa petição causou alguma revolução, está tendo alguma mudança dentro do Senado? Sim, existe um livro recente do Fernando Henrique que ele diz que revolução hoje, revolução etimologicamente significa transformação, mudança radical. Só que hoje isso está mudando. A revolução que você diz, esta revolução hoje, ela é com
com menor transformação, com mais continuidade, e nós não sentimos muito rápido esta revolução, esta transformação. Muito bem. Os senadores, eles sentiram isso. Um senador me pediu para que eu atendesse o telefonema do seu filho, porque queria saber se realmente ele teria votado em mim. Em casa, os senadores foram pressionados. Aí eu liguei, ele ligou para o filho e falei, olha, seu pai votou em mim. Isso, alguns senadores que não votaram em mim em alguns estados da federação, receberam muita manifestação. Eu recebo 5.000 e-mails por dia do Brasil todo, e isso, as pessoas em cima, cobrando o que vai ser feito com essa petição. Nós fizemos uma reunião na quarta-feira, e nesta semana que iniciará, nós decidiremos o que será feito com 1.600.000 assinaturas. Eu não posso jogar isso para baixo do tapete, eu não posso esquecer que mais de 1.600.000 brasileiros querem participar desse debate. A gente vai voltar um pouco na época que o senhor ainda era procurador da República e foi autor da Operação Arca de Noé, que levou para a prisão um dos maiores líderes do crime organizado no Estado, que é o contraventor Arcanjo Ribeiro. Você acha que esse assunto foi tratado adequadamente pela mídia? Ele foi tratado adequadamente pela mídia. Esse caso foi em 2002. Em 2002, a polícia encontrou uma lista de pessoas que morreriam. Várias dessas pessoas morreram. Eu estava nesta lista para morrer, e não morri, estou aqui vivo, né? Graças a Deus e a São Benedito, estou aqui vivo. Em 2002, o último que morreu foi no dia 29 de setembro, um jornalista, dono da Folha do Estado, o Sávio Brandão, do Grupo Folha, porque ele publicava notícias contra o Arcanjo e também em razão de outros motivos. A imprensa publicou isso, mas esqueceram, eles se esqueceram do chamado braço político do crime organizado, e este precisa ser responsabilizado, sim. Este não foi um trabalho feito só por mim, o doutor Julié Sebastião, Mauro Zac, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, foi um trabalho conjunto, isso não pode ser pessoalizado no então Procurador da República, mas foi um grupo de brasileiros, aqui mato-grossenses, que fizeram esse trabalho. Em razão disso, eu e minha família, há mais de 6 anos com escolta da Polícia Militar, da Polícia Federal, eu ainda ando com escolta em razão desse trabalho. E como que o senhor avalia o papel da imprensa em casos como esse de crime organizado? A imprensa em locais pequenos, como o estado de Mato Grosso, pequenos no sentido populacional, nós temos 3.115.000 habitantes, infelizmente, ela muitas das vezes, a imprensa muitas das vezes, é ligada a grupos políticos. E isso não é bom. Isso não é bom. A imprensa tem que ser livre, não pode ser ligado a este grupo A, B ou C. Aí eu não tenho nenhuma rádio, não tenho nenhuma televisão, não tenho jornal, eu tenho um canal do YouTube chamado TV Táxi, e tenho lá a chamada Rádio Táxi, que eu trabalho muito com rádio, mas via internet, dentro do gabinete, nós fazemos entrevistas e tem a Rádio Táxi no YouTube. Aí eu não tenho, agora tem políticos em Mato Grosso, tem 50 rádios, 10 canais de TV, e aí ele fala só o que o seu grupo quer se manifestar. Então a imprensa, ela precisa, nós precisamos, o cidadão precisa se antenar a isso. O jornalista, muitas vezes, ele vai cumprir uma pauta, ele vai cumprir uma pauta, mas essa pauta é derrubada, ela cai em razão dessas diferenças dos grupos políticos que dominam, muitas vezes, o meio de comunicação nos estados com menor população, como é o caso do estado de Mato Grosso. O senador acredita que o jornalismo investigativo ele ajuda para um Ministério Público mais atuante? Qual é a correlação das duas práticas profissionais? Sim, eu acredito, eu faço parte de uma época eu participei de um debate na Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O presidente da Abrage era o jornalista da Folha, Marcelo Beraba. Eu participei e participo de seminários com eles, valorizando o jornalismo investigativo. Aqui em Mato Grosso, nós temos um exemplo disso, Rodrigo Vargas, é um jornalista que faz esse chamado jornalismo investigativo. Nós, como representante do Ministério Público, eu me vali, me louvei em vários materiais trazidos por jornalistas, sim. Agora, mais do que o Ministério Público, a própria sociedade, ela tem ganhos com esse tipo de jornalismo, o chamado investigativo. Isso no mundo todo ocorre assim. Veja que casos, o presidente dos Estados Unidos já renunciou, foi condenado, em razão de jornalismo investigativo, que eu entendo que deva ser valorizado. As universidades, as faculdades
faculdades de jornalismo, publicidade, de rádio, eu não sei se tem matérias próprias para isso, mas seria interessante para que possa conhecer o tema. Antes da outra pergunta, eu quero parabenizar você, porque você estudou a pauta. Né? Estudou a pessoa que você vai entrevistar. O que o entrevistado muitas vezes tem dificuldade é o jornalista vem conversar com você e não sabe absolutamente nada da pauta. Aí você tem que começar do zero, contar quando o arcanjo nasceu, quem foi ele. E, notadamente, nós não temos muito tempo para isso. Se você vai cobrir um evento esportivo, o jornal manda um cidadão que entende muito de jogo, sabe que o goleiro não pode pegar com o pé, sabe que o jogador não pode pegar com mão. Um jornalismo investigativo, aquele jornalista que vai trabalhar nessa área, ele tem que ter um conhecimento da estrutura da investigação. Quem vai falar sobre economia, ele tem que ter um conhecimento sobre economia. Isso significa que o jornalista, ou aquele que trabalha com a imprensa, rádio, TV, ele precisa ter um conhecimento, assim, uma palavra que está muito na moda, holístico, né? Ele precisa conhecer todos os temas, não pode ser um cidadão que seja raso, nas matérias. Ele precisa conhecer um pouco da economia, um pouco da estrutura do judiciário, conhecer a Constituição, conhecer um pouco também de futebol. Durante o julgamento do Mensalão, os ministros do Supremo tiveram uma grande visibilidade. E o senhor tem um projeto de mudança da escolha desses ministros. O que isso melhora para a população, para a sociedade? Sim, que bom que você estudou os projetos apresentados no nosso mandato. Isso é muito bom. Eu apresentei 55 projetos em 2 anos e meio. Existem senadores que passaram 8 anos e não apresentaram 50 projetos de lei. Eu agradeço por essa pergunta. Os ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República e eles devem ser sabatinados pelo Senado da República, na Comissão de Constituição e Justiça. E ali eu notei que as sabatinas não passavam de converscote e festa, só para você elogiar o que o ministro indicado já fez. Se ele não for aprovado pelo Senado, ele não pode ser ministro do Supremo. Eu fiz um curso nos Estados Unidos uma época e assisti a escolha de um ministro nos Estados Unidos, do ministro da Suprema Corte, Clarence Thomas. Lá, a sabatina dele demorou 7 meses. No Brasil, a sabatina mais longa foram 7 dias. Aí 7 horas. 7 horas no Brasil. Eu apresentei um projeto de resolução para que nós possamos dar uma semana para que o cidadão possa se manifestar através da rede mundial de computadores, fazer pergunta para o ministro e ele seja obrigado a revelar com quem ele conversou até chegar àquele momento. Quais são as pessoas que fizeram lobby para que ele chegasse a ser indicado ministro supremo. Isso para que o cidadão possa ter as informações corretas de como se faz e como se chega a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, senador. O senhor faz parte da Comissão de Constituição e Justiça e há muito tempo vem sido discutido a reforma no Código Penal brasileiro. Quais são os avanços que já foram conquistados? Sim. O nosso Código Penal, a parte especial que estabelece os crimes, esta parte especial é de 1940, nem o grande jornalista mato-grossense Pedro Pinto havia nascido em 1940, né? 1940. A parte geral, que estabelece as regras de aplicação dos crimes, é de 1984, e eu fiz um compromisso com o cidadão durante a campanha eleitoral de que pediria a criação de um novo Código Penal. Muito bem, chegando ao Senado, eu fiz um pedido, foi montada uma comissão que preparou um anteprojeto e eu sou o relator no Senado do projeto do novo Código Penal. Nós temos ali temas importantíssimos, né? Estes temas como a previsão do terrorismo, de crime de terrorismo, a previsão de enriquecimento ilícito, aumentar a pena de corrupção, aumentar a pena de homicídio, porque não é razoável que um cidadão retire a vida de um seu semelhante, receba 6 anos de prisão e fique 1 ano preso, né? Eu entendo que deva ficar mais tempo preso. A Comissão Especial de Juristas trouxe a descriminalização de uso de substância entorpecente, como existe em Portugal, existe no Uruguai, durante 5 dias. Eu estou debatendo isso, eu não concordo com isso na atualidade que nós vivemos. A comissão trouxe outros casos de abortamento, eu defendo a vida, sou favorável à vida, e nós temos que fazer esse debate. Aqui em Mato Grosso, nós realizaremos uma audiência pública para que o cidadão possa debater esses temas. Sobre a CPI do Cachoeira, a gente gostaria de falar um pouquinho e perguntar para o senhor
se você acha que esse assunto vai acabar sendo esquecido pela mídia não retomar mais. Sim. Infelizmente, no Brasil, os escândalos se sucedem, né? Todo dia você tem um escândalo, e um escândalo vai apagando outro escândalo. Na semana passada, completou-se um ano e que estourou o escândalo do Cachoeira. Dia 3 de março, a revista Veja, num sábado, publicou a primeira notícia sobre o escândalo do Cachoeira. Eu houve a CPI, o senador Demóstenes Torres ele foi cassado, eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça, eu que fiz o relatório pela cassação do senador Demóstenes Torres, hoje ex-senador. Mas a mídia vai esquecendo, mas isso é da natureza das coisas, né? E a mídia não pode esquecer, mas existem fatos novos que devem ser divulgados, novos escândalos devem ser divulgados, sem nos esquecermos daqueles que passaram. Agora nós vamos à pergunta de mais um aluno aqui presente. Olá, senador Pedro Tax. Meu nome é Ricardo, sou aluno de Comunicação Social, com habilitação em Radialismo. E o que eu queria perguntar, ainda em relação à CPI, gostaria de saber como funciona o debate e a comunicação em uma investigação como essa. Os senadores eles são designados para trabalhar na CPI, para oficiar na CPI pelos seus partidos políticos, e ali existe uma lei que regra a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma lei da década de 50, ela precisa ser modificada. Os debates ali, o presidente e o relator, eles controlam a CPI, controlam administrativamente, mas em razão do chamado princípio da colegialidade, é o todo que defende isso, que decide. Cada senador ele tem um prazo para falar, tem um tempo regimental para falar. Se ele for ofendido nesse debate, ele tem o direito de responder a esta ofensa. E o presidente controla este debate. A imprensa toda ali em cima. Você, ao mesmo tempo que está falando na CPI, isso está sendo divulgado, propalado, informado para o Brasil todo, ao vivo, através das redes, através da TV Senado, que hoje é muito assistida no Brasil. Eu fiquei impressionado, após a CPI, com a TV Senado, virou algo cult, a TV Senado. As pessoas assistem, eu fui a Confresa, Colniza fica a 1.400 quilômetros de Cuiabá, um cidadão lá na divisa de Mato Grosso com Pará, um cidadão veio lá de um assentamento a 70 quilômetros que ele estava assistindo a TV Senado, ele veio porque ele me viu na CPI. Então, esses debates eles são muito significativos e a divulgação disso pelo Brasil. Porque hoje a publicidade na República ela deve existir. Porque existe um adágio latino que diz quisquis populus, qualquer do povo tem o direito de saber o que um cidadão que exerce um cargo público está fazendo. É a publicidade que faz com que a República possa se manifestar. Não existe melhor detergente do que a luz do sol. E a luz do sol hoje é uma imprensa que seja livre. E liberdade significa, como diz o poeta cuiabano Manuel de Barros, liberdade não é quem anda no trilho, é trem de ferro. Liberdade caça jeito. Liberdade para a imprensa é mais ou menos uma água que vai assim num rio transitando entre as pedras. Isto é liberdade e a imprensa tem que ser livre. Obrigado, senador. Vamos falar um pouco da política no Estado. Como é a relação do senhor com a bancada federal e os outros senadores de Mato Grosso? Essa pergunta o senhor responde depois do intervalo. O programa Agora Quanto vai entrar em intervalo, mas daqui a alguns instantes estamos de volta. Trabalhando os conceitos dos clientes, disfarçado de opinião, quando na verdade já é mensagem de consumo. Olá, estamos de volta com Agora Quando, o seu programa de comunicação feito aqui, direto da sala de aula. E hoje estamos entrevistando o senador Pedro Tax. Senador, antes do intervalo eu havia perguntado para o senhor qual é a sua relação com a bancada federal e os demais senadores de Mato Grosso. Ok. São 8 deputados federais no estado de Mato Grosso e são 3 senadores, como todos os estados da federação. A relação é profissional, eu fui eleito por um campo político diverso da maioria deles, mas lá nós estamos defendendo os interesses do estado de Mato Grosso, notadamente no Senado, uma vez que os senadores são representantes dos estados. A relação é boa, inicialmente eles ficavam meio temerosos comigo, imaginando que eu seria um infiltrado do Ministério Público ali. Inicialmente, outros parlamentares do Senado entendiam que eu era um espanta-roda, ficavam meio quietos, porque são 81 senadores, nós temos 40 ex-deputados federais, 37 ex-governadores e eram 3 ex-presidentes da República. Hoje, o Sarney e o Collor, o Itamar morreu, e eu que nunca tinha exercido nenhum mandato, e uma senadora do Rio Grande do Sul, a Ana Amélia. Então, eu
eu era uma figura estranha àquele meio. Hoje a relação é a melhor possível, eu penso, na medida das diferenças políticas, das diferenças históricas, das diferenças ideológicas. Mas eu penso que você, para trabalhar com a pessoa, não precisa amar esta pessoa, né? Você tem que amar a sua mulher, seu namorado, sua filha, sua família. Aí você precisa ter uma relação de cordialidade institucional republicana. O senhor foi decisivo na eleição de Mauro Mendes. E como que o senhor está avaliando o início do mandato do prefeito de Cuiabá? Sim, o Mauro ele foi eleito pelas suas próprias qualidades. Eu tenho noção da minha participação na campanha. O Mauro me ajudou muito na eleição de 2010 e eu ajudei muito o Mauro em 2012, porque eu acredito no projeto do Mauro, entendo que pouco tempo essa avaliação ela é superficial ainda. Ele é prefeito há 2 meses e 10 dias, isto nós precisamos dar um tempo. Na natureza, como na política, você precisa dar um tempo para que as coisas possam se decantar, né? A sujeira possa sair, e isso ele está fazendo. Senador, recentemente tivemos um caso de violência policial contra estudantes universitários. Eu gostaria que o senhor avaliasse essa situação. Ok. Aqui houve um evento trágico, né, porque estudantes espancados, estudantes atingidos por bala de borracha nessa distância, não pode-se dizer que foi algo natural. Jornalistas foram ameaçados. Aí eu via o filme, um dos jornalistas que já me entrevistou saiu correndo, meio disfarçando, né, o que estava ali correndo. Advogados foram impedidos de exercer o seu direito constitucional de fazer a defesa desses estudantes. Aliás, nós não podemos, neste evento, generalizar. Não foi a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A Polícia Militar de Mato Grosso tem 6.900 brasileiros trabalhando, homens e mulheres. 1.000 bombeiros existem no Estado. Nós não podemos generalizar. A Polícia de Mato Grosso tem que ser respeitada. Eu devo a minha vida à Polícia Militar, a minha vida e a vida da minha família à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, à Polícia Federal. Agora, eu não tenho compromisso com o erro. Ali houve um erro daquela guarnição policial. Você não pode, na técnica de eventos como esse, mandar uma guarnição, um pelotão como o Rotan, que é mais de choque, né? A polícia tem que ser cidadã. E nós temos que saber quem chamou a polícia naquele tipo de manifestação. A Constituição garante a manifestação de todo cidadão, notadamente estudantes, né? A reitora me ligou, porque eu fiz um discurso dizendo que a reitora que havia chamado a polícia, eu não estou ainda consciente de que não houve o chamamento da polícia por parte da reitoria. Ela me mandou um documento, disse que não foi ela que chamou a polícia, mas a polícia poderia ali estar sim, para fazer a segurança dos estudantes. Nós temos aí o que se denomina no direito constitucional de um caso difícil. Aí nós temos o choque, o conflito entre 2 direitos. Vamos imaginar que um cidadão precisa ser preso, mas ele tem a liberdade dele de locomoção. Entre a liberdade dele e a liberdade do cidadão honesto de transitar na rua, o Estado prende o cidadão, que tem contra ele um crime. Nesse caso da manifestação, nós temos também um caso difícil. Nós temos o direito constitucional dos estudantes de expressarem, né, a sua contrariedade em razão da discussão sobre a casa do estudante universitário, e temos, de outro lado, o direito fundamental do cidadão na Fernando Corrêa de transitar. A polícia tinha que resolver isso. A polícia militar tem que ser uma polícia cidadã, uma polícia que ouça o que o cidadão está dizendo, respeite o cidadão. Em situações extremas, a polícia tem que agir. Eu entendo que, nesta situação, existiam formas de nós resolvermos, sem que a polícia do Estado de Mato Grosso, a polícia militar, que não pode ser responsabilizado o todo, mas só aqueles policiais que ali estavam, não pode, a polícia militar do Estado de Mato Grosso tinha formas de resolver isso. Agora, o que existe é uma polícia, infelizmente, que o governo do Estado não lhe dá atenção devida. Polícia não é só dinheiro para salário. Polícia significa dar dignidade ao policial. Nós temos um número muito grande de policiais que se divorciam, se separam, policiais que cometem suicídio em razão da atividade altamente estressante que eles desenvolvem. Como existem policiais que praticam crimes, existem senadores que praticam crimes, existem jornalistas que praticam crimes. Nós não podemos generalizar. Bom, numa eleição, além do conteúdo, das propostas de interesse público, existe um componente que é subjetivo, que se trata do carisma e da simpatia. O senhor acredita que é um candidato carismático, um senador carismático? Eu vejo que a imagem, né, o corpo,
né? Tem algumas expressões, e hoje já existem estudos sobre isso, que fala que existe algo metafísico na sua fala, entre você e aquele que vai lhe ouvir, né? Existem livros sobre isso, um livro muito interessante chamado Cérebro Político, que discute um pouco este tema com a neurolinguística, para saber desse algo metafísico que você aí denominou de carisma. Não sei, eu não penso que não tenha esse carisma, mas eu não sou candidato a Miss Simpatia, né? O cidadão, ele me elegeu para bem representar Mato Grosso, e eu quero ser um bom servidor público para orgulhar o povo da nossa terra. O seu nome vem sido comentado na mídia como um próximo candidato a governador do estado. Sendo essa candidatura verdadeira, qual é a estratégia de campanha para que você possa ganhar a eleição? Como eu não posso pedir a um jornalista que conte mentiras, o jornalista tem que falar sempre a verdade, né? O político, ele tem que cumprir a lei. Só existem candidatos depois das convenções, mas é natural que no meio do mandato de um senador, o meu mandato é de 8 anos, eu serei senador até 2018, né? Final de 2018, é natural que os senadores no meio do mandato, em 2014 eu estarei no meio do mandato, os senadores sejam convidados a se candidatar ao governo do estado. Eu não quero discutir isso agora, quero discutir depois, mas o próximo governador de Mato Grosso, ele não ganhará por WO, né? Existirão candidatos, o partido político que eu represento e o grupo político que eu represento no estado tem me convidado para isso, mas eu entendo que é cedo, que seja cedo. Eu quero ser um candidato a ser um bom servidor público para servir o povo do nosso estado. Nós estamos entrando na reta final do programa. Eu gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo e principalmente aos estudantes aqui presentes. Eu quero dizer inicialmente aos estudantes que jornalismo é muito importante, né? A comunicação hoje, nesta sociedade de massa, nesta sociedade de risco, tem um papel fundamental. Um papel de investigar, como o Ministério Público, um papel de cobrar, como político, um papel de fazer críticas em nome do cidadão. O limite é isso. Qual seria o limite? O limite é a verdade. É a verdade. O jornalista, ele não pode ser corrompido. Existem várias formas de corrupção. Existe a corrupção do político, existe corrupção de prioridades, existe corrupção em você aceitar um cargo público e não ter qualificação para exercê-lo. Existe a corrupção privada também. Essa corrupção privada nós temos que pensar, né? Jornalista tem que ser independente. Agora, para que ele seja independente, ele não pode ser ligado a grupos políticos que controlam meios de comunicação. Isso, para mim, é muito ruim para o jornalista. Isso macula o jornalista, fere o jornalista na sua manifestação do que o cidadão quer ouvir, que é a verdade, Não interessa qual seja a verdade, mas a verdade deve aparecer. Eu quero parabenizar os estudantes, e o estudante hoje, ele não pode só estudar o tema da sua sala, que é discutido em sala. O estudante hoje de jornalismo, de direito, de medicina, ele tem que ter um conhecimento maior sobre todos os temas, porque a sociedade hoje exige isso. Ele tem que verticalizar, aprofundar o seu conhecimento. Quem não conhece de história de Mato Grosso, geografia de Mato Grosso, a política, a arte mato-grossense, a cultura mato-grossense, quem não conhece a respeito dos problemas que estão na nossa paróquia, aqui, no nosso estado, no Brasil, no mundo, porque hoje, se uma borboleta bate as suas asas na China, isto é sentido aqui em Mato Grosso, porque nós todos estamos ligados, e o jornalista não pode ser alguém medíocre, né, que saiba só aquele pouquinho, ele tem que saber o contexto como um todo. E eu quero agradecer também ao cidadão, dizer que eu, como senador da República, eu quero ser um servidor público, que não existe diferença entre um senador da República e o José da Silva, que abre os buracos todos os dias para as nossas fezes passarem. A diferença é que eu ganho mais que ele. Aliás, existe uma lei no Brasil que diz, a chamada lei da transparência, que eu tenho que revelar quanto eu ganho. Quanto ganha um senador? O cidadão sabe? Eu ganho líquido 17 mil por mês, eu tenho de verba indenizatória 34 mil por mês.
mês a verba indenizatória para pagar a gasolina do carro que eu viajo pelo Estado, pagar o escritório que aqui eu tenho, pagar o café, pagar o papel, para que eu possa ir de avião para Brasília e voltar, só eu ou os meus assessores, eu não posso dar nada para ninguém. Um senador ganha 17 mil líquidos, tem 34 mil de verba indenizatória por mês. Um senador, para andar em 141 municípios, 34 mil. Um vereador aqui em Cuiabá, me parece que tem 30 mil para 200 bairros. Quanto é a verba indenizatória de um deputado estadual? Isso a imprensa tem que divulgar, sim. Esses valores que eu gasto, eu devolvi 196 mil, dá 403 mil por ano, eu devolvi 196 mil, não gastei tudo, devolvi para a União Federal. Eu sou o senador de Mato Grosso que mais gastou verba indenizatória, 203 mil, mas eu não sou milionário. Eu só fui servidor público. Eu tenho orgulho de ter sido servidor público. Eu não tenho plantação de soja, não fabrico torre para celular, não tenho apartamentos, tenho um apartamento e 2 carros. O que mais tem um senador? Tem um apartamento lá em Brasília, que é a União que paga, são 230 metros quadrados, são 4 quartos, todo mobiliado, é o cidadão que mobilia meu apartamento, tem torradeira, tem forno de micro-ondas, aí de manhã você põe o pão na torradeira, o pão fica crocante, no micro-ondas ele fica meio mole. Então, eu aprendi isso. A União é que banca tudo isso, a União me dá um carro lá para andar, só posso andar a serviço, tem um celular que é ilimitado, posso telefonar inclusive para fora do Brasil, a União que paga, eu posso nomear até 79 servidores DAS, até 79 comissionados, eu não tenho 79, hoje eu devo ter beirando aí a 25, sendo 12 aqui e 13 em Brasília, não contratei o resto, isto faz um senador da República. Nós precisamos saber o que outros servidores públicos fazem, e a imprensa precisa divulgar isso. Para terminar, a pergunta é o que o senhor achou do nosso programa e da participação? Achei bem interessante, eu quero parabenizar você e o professor da turma, que nós temos que levar a universidade para fora, para a comunidade. Aliás, a Universidade Federal de Mato Grosso, a partir de sua criação, com o então reitor Gabriel Novis Neves, que ali na porta da universidade está escrito realizador de utopias. Né? Utopias são... utopia significa algo que muitas vezes você não alcança, mas a universidade, a Unicelva, ela tem esta função de ser uma universidade ligada à comunidade em que vive. Aliás, para isso ela foi criada. Eu tenho momentos importantes aqui na universidade, eu joguei no Uirapuru, aqui no Dente de Leite, né? Joguei muito mal, por isso a minha carreira como jogador de futebol de salão não foi para frente. Eu fiquei acampado aqui como escoteiro, eu fui escoteiro aqui no casarão da Universidade Federal de Mato Grosso, mas infelizmente eu não estudei na Universidade Federal, porque eu não passei no vestibular aqui para Direito, eu sou filho de um efeito X da educação. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, não consegui entrar na Universidade Federal, eu fiz faculdade em São Paulo, em uma universidade particular. É o efeito X da educação, e vocês que estudam numa escola pública têm que se orgulhar da escola pública, porque a Constituição diz que a escola pública no Brasil é que deve ser valorizada. Nada contra a iniciativa privada. A iniciativa privada pode ter universidade particular, escola particular, é bom que tenha, para que nós tenhamos o direito de escolher, mas a universidade pública tem que ser valorizada, né? E você estudar é muito bom, né? E quando você está na faculdade, você fica pensando, eu vou sair, vou ser um grande jornalista logo, né? Lógico que você tem que pensar nisso, vou ganhar dinheiro é muito bom, ganhar dinheiro é fantástico, agora o homem não chegou à lua na busca de dinheiro. Não é isso? A Capela Sistina não foi pintada por dinheiro. O Marechal Rondon não atravessou o estado de Mato Grosso a pé na busca de dinheiro, mas na busca de um sonho. O sonho de que nós tenhamos uma sociedade que seja mais justa, mais livre, mais solidária. E o jornalista tem esse instrumento. Ele é um instrumento nesta transformação, porque a educação transforma o indivíduo em cidadão, dá a ele a importância a que ele deve ter dentro da sociedade. Isso não significa que só a educação formal seja a mais importante, porque saber é diferente de sabedoria. O saber é formal, a sabedoria você a cria com a sua cultura. A dona Teresa, que faleceu ano passado aqui do quilombo de Mata Cavalo, ela não tinha estudo, mas ela é de uma população tradicional, ela sabe a importância do fedegoso para a dor de barriga. O cidadão que mora na beira do rio Cuiabá não tem saber formal, mas ele tem uma sabedoria que o faz importante dentro da comunidade que ele vive. No entanto, hoje, nesta sociedade que é globalizada, é muito significativo que você tenha este conhecimento formal, porque em Mato Grosso nós temos um momento histórico muito extraordinário. Este momento histórico de que possamos fazer com que o povo da nossa terra possa ter educação, que ele seja este instrumento de transformação. Parabéns a vocês.
O Agora Quando, seu programa de comunicação social, está chegando ao final. Agradecendo mais uma vez a presença do senador Pedro Tax. Ok, eu agradeço a presença e quero parabenizar mais uma vez pelo programa Agora é Quando. Aliás, minha mãe fala assim, nós temos que estar ligados ao que ocorre no mundo. Devemos saber o movimento punk de Londres, devemos conhecer os movimentos de rock de Seattle, nos Estados Unidos, devemos conhecer isso. A casinha, mas a casinha não pode sair de dentro de nós. Temos que conhecer o lambadão aqui da cabana da Dudu, temos que conhecer aqui as belezas de arte, da cultura de São Gonçalo, temos que saber que aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, existe uma cultura, uma forma de viver que nós não podemos nos esquecer. Agora é quando prova isso. Estamos ligados ao mundo, mas o mundo está dentro de nós. E semana que vem estaremos de volta aqui na TV Universidade.